Sabe aqueles dias em que tudo parece um grande nada? Você até tem tempo, mas não tem ânimo. As tarefas ficam te encarando, mas você se esconde no scroll infinito, na série repetida ou simplesmente no vazio do tédio. Parece que falta força de vontade, né? Mas e se eu te dissesse que o problema não é você? E que existe uma forma de transformar esse tédio paralisante em produtividade real, sem precisar de motivação ou esforço sobre-humano? Você não é preguiçoso. Você só está preso num ciclo invisível, o tédio que gera culpa, que gera mais tédio, que suga sua energia. É uma prisão silenciosa, mas que consome seus dias. E a verdade é que você pode sair dela sem depender de disciplina militar ou fórmulas mágicas de motivação. Tudo que você precisa é de uma mudança de estratégia. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Vou te mostrar como pequenas ações, quase imperceptíveis, podem virar a chave do seu cérebro. Como sair da estagnação e entrar num ritmo leve, natural, produtivo, mesmo quando você não estiver com vontade de fazer nada. Acredite, existe um caminho entre o tédio e a produtividade, e ele começa agora. Dizem por aí que o tédio é o inimigo do progresso, mas a verdade, nua, crua e provocadora, é que ele pode ser justamente o seu maior aliado no processo de desenvolvimento pessoal. Quando uma pessoa aprende a lidar com o tédio, em vez de correr para o celular como um viciado em dopamina, ela começa a acessar camadas mais profundas da própria mente. É ali, no silêncio incômodo, que surge a mágica. Ideias criativas, reflexões existenciais e até aquele estalo que pode mudar sua vida. Grandes nomes da filosofia e da espiritualidade como Sócrates, Buda e até Schopenhauer se debruçaram sobre essa quietude desconfortável. E veja só até onde eles chegaram. O tédio, quando bem usado, é como uma academia para o cérebro preguiçoso. Treina a paciência, afia a mente e abre espaço para algo raro nos dias de hoje: a atenção plena. Não é exagero dizer que uma vida que evita o tédio a todo custo é uma vida que foge do verdadeiro autoaperfeiçoamento. A maioria das pessoas só se pergunta como encontrar motivação quando estão ocupadas demais sendo distraídas. Mas já tentou sentar na varanda por 15 minutos sem música, sem notificações, só você e o vento? O que parece inútil, na verdade, é uma semente de consistência mental. Essa resistência moderna ao tédio está nos deixando impacientes, volúveis e, ironicamente, menos produtivos. O curioso é que muitas vezes o que a gente chama de preguiça é, na real, a incapacidade de sustentar o silêncio. Se você sente que não consegue ser disciplinado, talvez o seu problema não seja falta de força, mas excesso de ruído. E aqui entra o pulo do gato. Ao acolher o tédio, você começa a treinar uma nova forma de presença. E é exatamente aí que entra a técnica que alguns gênios usaram para mudar o mundo. Existe um poder quase secreto em simplesmente não fazer nada. Mas atenção, não estamos falando daquele nada preguiçoso, e sim de um tédio intencional, usado de forma consciente, como quem afia uma lâmina antes da batalha. Ao resistir ao impulso automático de pegar o celular, você cria uma espécie de espaço mental. É nesse espaço que a criatividade floresce. Newton, por exemplo, fez algumas de suas maiores descobertas justamente enquanto estava sem estímulo, olhando o mundo com olhos descansados e uma mente livre do barulho moderno. Quando uma pessoa escolhe ficar no momento presente, mesmo que esse momento pareça insuportavelmente chato, ela está cultivando uma das maiores virtudes do autoaperfeiçoamento, a paciência ativa. É nesse estado que o cérebro começa a se reorganizar, fazendo conexões espontâneas, soluções criativas e até reavivando sonhos esquecidos. Quem busca como se motivar ou como ser consistente precisa entender isso. Grandes ideias não nascem em timelines infinitas, mas no vazio entre uma respiração e outra. E sim, esse vazio pode parecer desconfortável no início, mas também é ali que mora o ouro. Então, da próxima vez que estiver em uma fila, dentro do ônibus ou esperando algo acontecer, experimente. Não toque no celular, apenas observe. Sinta o corpo, os sons ao redor, os pensamentos passando como nuvens. Pode parecer bobagem, mas esse microtreinamento é o que constrói a base da atenção plena e da verdadeira disciplina. Aos poucos, o tédio deixa de ser um vilão e passa a ser um mestre silencioso. E é nesse ponto que surge um novo tipo de prática, ainda mais poderosa, onde o corpo entra em cena para estimular a mente. O tédio ativo é quase como um truque de mestre para quem vive dizendo que não tem tempo para pensar, criar ou simplesmente respirar.
É um convite para desacelerar sem estagnar, movimentar o corpo enquanto a mente vagueia livremente, caminhar sem destino, rabiscar em uma folha em branco, organizar objetos sem pressa. Essas são formas simples, mas profundamente eficazes, de cultivar a atenção plena e afiar a percepção. Grandes artistas e inventores usaram isso. Einstein fazia caminhadas longas, Da Vinci desenhava compulsivamente. E sabe por quê? Porque eles sabiam que as melhores ideias surgem quando o corpo se move e a mente respira. Essa prática, além de estimular o raciocínio criativo, também diminui a dependência dos estímulos digitais. Aquele vício invisível que suga nosso foco sem que a gente perceba. É como trocar o fast food mental pela alimentação limpa da espiritualidade cotidiana. O segredo está na leveza. Não é para ser produtivo, é para deixar acontecer. Quando alguém se pergunta como encontrar motivação, muitas vezes está só tentando forçar uma engrenagem cansada. O tédio ativo não força, ele lubrifica, dá espaço para a mente se reorganizar por dentro sem pressão. Seja varrendo a casa ao som do silêncio, lavando louça sem pressa ou montando um quebra-cabeça à moda antiga, o importante é a ausência de cobrança e a presença de intenção. Isso, por si só, já é um exercício profundo de autoaperfeiçoamento. E aos poucos, o que parecia perda de tempo começa a revelar um ganho invisível, clareza, foco e até leveza emocional. E falando em foco, há uma forma ainda mais precisa de usar o tédio como treino, uma espécie de musculação interna para fortalecer a mente. Treinar a disciplina não precisa ser uma tortura com listas intermináveis ou alarmes a cada 5 minutos. Existe um caminho mais sutil e profundamente eficaz que começa com algo simples. Permitir-se ficar entediado antes de uma tarefa importante. Parece contraintuitivo, mas funciona. Quando a mente mergulha por alguns minutos no silêncio do tédio, ela se ajusta, se organiza e começa a preparar terreno para o foco real. É como se o cérebro dissesse: ok, já que não tem estímulo fácil, vamos trabalhar de verdade. Esse é o segredo de quem busca como ser disciplinado, mas vive lutando contra a própria ansiedade. A prática funciona quase como um pré-treino mental. Imagine que você tem um projeto para entregar, um texto para escrever ou um estudo para fazer. Em vez de já sentar e forçar o foco, experimente passar 5 ou 10 minutos apenas olhando para o nada, respirando fundo, sem celular, sem música, sem tentar ser produtivo. Isso gera o que chamamos de micro-resistência, pequenos momentos de desconforto controlado que fortalecem sua capacidade de foco no médio e longo prazo. É como fazer agachamento com o próprio peso antes de levantar barra. Simples, mas essencial para o autoaperfeiçoamento. Ao incorporar isso no seu dia a dia, você começa a notar que está menos impulsivo, menos dependente de dopaminas instantâneas e mais conectado com o que realmente importa. Quem se pergunta como parar de ser preguiçoso precisa entender que preguiça não é falta de vontade, mas sim um cérebro viciado em pular etapas. O tédio, quando usado estrategicamente, ensina o caminho inverso: parar, respirar, centrar e aí sim agir com consistência. E quando se alcança esse ponto, o próximo passo é quase inevitável: tomar decisões mais conscientes, com a mente leve e focada. Existe uma relação direta entre o tédio e a clareza mental, embora quase ninguém perceba isso. No meio do barulho constante, notificações, tarefas, cobranças, fica praticamente impossível tomar boas decisões. É por isso que, ao permitir-se momentos de tédio consciente, o indivíduo começa a enxergar com mais nitidez o que antes parecia um emaranhado. É nesse estado de calma que questões como mudar sua vida, como encontrar a felicidade, ou mesmo qual próximo passo dar no trabalho, começam a ter respostas mais honestas. O tédio limpa a lente pela qual enxergamos o mundo. E aí entra o desafio final: ficar 30 minutos, isso mesmo, 30 minutos inteiros, sem nenhuma distração digital. Parece simples, mas é um teste de fogo. Nada de celular, TV, música, nem mesmo um livro. Só você, seus pensamentos e o ambiente ao redor. Durante esse tempo, observe o que surge: ideias, incômodos, vontades, insights. Essa prática, se feita com constância, transforma completamente a forma como você lida com foco, ansiedade e criatividade. Quem vive buscando como se motivar, acaba descobrindo que a motivação mais poderosa vem do silêncio, e não de frases prontas. Esse exercício de presença radical é quase uma iniciação silenciosa para uma nova forma de viver, mais consciente, mais alinhada com o que realmente importa. É como se o tempo desacelerasse,
permitindo que você ouça o que antes era abafado pelo ruído, sua intuição. E a partir daí, tudo muda. A forma como você organiza seus dias, como toma decisões, como se conecta com a sua própria jornada de desenvolvimento pessoal e espiritualidade. E bom, se você conseguiu ficar 30 minutos em silêncio com você mesmo, talvez esteja mais preparado do que nunca para aplicar esse conhecimento e transformar seu cotidiano, um passo por vez. Agora me diz, quanto tempo da sua vida você já desperdiçou tentando fugir do tédio? E se ao invés disso você começasse a usá-lo como ferramenta para desenvolver foco, clareza e aquela tão buscada disciplina que parece escorregar pelos dedos? A verdade é que o que separa quem vive apagando o incêndio de quem realmente evolui está nesses pequenos momentos, silenciosos, incômodos, mas profundamente transformadores. A pergunta não é mais como encontrar motivação, e sim, você está disposto a ouvi-la quando ela finalmente surgir no meio do silêncio. Então aqui vai o convite, ou melhor, o desafio. Comece hoje mesmo com os 30 minutos de silêncio. Nada de telas, barulhos ou distrações. Só você, sua mente e o tempo passando devagar. Se você aplicar isso com frequência, vai perceber que aquela pessoa que parecia preguiçosa, perdida ou sem direção estava apenas afogada em ruídos demais. Você não precisa mudar o mundo em um dia, só precisa começar a ouvir mais o seu. Afinal, como mudar sua vida se você nem sabe o que está dizendo a si mesmo no fundo? Se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu uma brecha de clareza, então aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. A jornada de desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoaperfeiçoamento está só começando. E aqui você sempre vai encontrar ferramentas práticas, conhecimento profundo e conversas que realmente te transformam. Mas me conta aí nos comentários. Qual foi a última vez que você ficou entediado? De verdade.